A delegação colorada já está em Santos, onde o Inter enfrenta o Santos nesta quarta-feira à noite pelo Campeonato Brasileiro. A escalação já está definida, a lista de relacionados não apresenta muitas novidades. Entretanto, existem ausências sentidas no elenco colorado. Algumas em função de lesões, inclusive sendo um jogador obrigado a realizar um procedimento cirúrgico. A gente fala sobre a difícil escolha feita pela comissão técnica no que diz respeito à utilização de jogadores sub-20 na equipe principal, mesmo tendo um jogo decisivo pelo Brasileirão desta categoria na quarta-feira. A chegada colorada em Santos teve um atendimento especial ao torcedor. No mercado de transferências, D'Alessandro foi ausência na Baixada Santista, pois ficou em São Paulo a serviço do clube. Falaremos também sobre como a crise do Atlético Mineiro pode impactar no bastidor do Beira-Rio. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 22 de julho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa terça-feira. Treinamento pela manhã, preparando a equipe que enfrenta o Santos nessa quarta-feira à noite pelo Campeonato Brasileiro. Mais uma chance do Inter subir na tabela de classificação contra um adversário complicado, Neymar e companhia, em uma Vila Belmiro que é sempre um lugar difícil de se jogar. O time do Inter tá definido. Rocher no gol, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei. Thiago Maia e Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley, Carboneiro e Rafael Borré. É a repetição do time que enfrentou e venceu o Ceará no estádio Beira-Rio e que vai ganhar uma sequência, que vai ganhar mais uma oportunidade. É o que o Inter tem de melhor neste momento e que vai para encarar a equipe do Santos na Vila Belmiro, tá? A delegação chegou em Santos e na lista de relacionados algumas novidades importantes, tá? Primeiro, em relação a lesões. Ronaldo, Ricardo Matias e Vitinho seguem de fora, estão em processo de retreinamento. Ricardo Matias com desconforto muscular, Ronaldo uma pancada no joelho e o Vitinho ainda se recuperando da cirurgia que teve por uma fratura no cotovelo esquerdo. Mas a grande lesão e notícia negativa do elenco colorado é relacionado ao goleiro Ivan. O goleiro Ivan, que não atuou ainda nessa temporada, teve uma entorse no joelho esquerdo e, em função disso, teve uma lesão no menisco. Ele vai ser submetido a uma artroscopia e está fora dos próximos jogos do Internacional. Ele que teve um grave problema no joelho, né, na temporada passada, se recuperou nesse ano, não entrou em campo, mas é o terceiro goleiro do Internacional, terá agora uma artroscopia. Richard Coelho, que já treina no CT Parque Gigante, ainda não está pronto para jogar, também não foi relacionado e o Inter vai desta maneira para enfrentar a equipe do Santos. Quem está relacionado é Luiz Otávio, o pastor. Existia a dúvida se o jogador seria ou não relacionado em função do compromisso que o Inter tem pelo Brasileirão Sub-20, onde encara o Santos no Paço da Areia para definir o seu rebaixamento ou não no Campeonato Brasileiro da categoria. E o Luiz Otávio vai servir o time principal. O Inter prioriza o time principal, não olha para este possível rebaixamento da categoria sub-20, e o Luiz Otávio, que é um jogador que vem ascendendo no elenco do técnico Roger Machado, está em Santos junto com a delegação e é uma peça importante para o Roger usar, principalmente com essas ausências do Ronaldo e também do Richard Coelho, que ainda não está à disposição, tá? Na tarde desta terça-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Bruno Henrique e o futuro deste jogador, que ainda é incerto. Não há avanços por uma renovação contratual com este atleta. E ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e sair de graça ao final do ano, porque o vínculo dele se encerra no final desta temporada. Eu falo sobre o futuro de Bruno Henrique no vídeo que eu gravei na tarde desta terça-feira. É só conferir aqui no canal, tá? A chegada do Internacional em Santos contou com a presença de muitos torcedores em frente ao hotel na Baixada Santista e os jogadores atenderam os torcedores, tá? Eu sempre digo, olha, torcedor que vai pra porta de hotel, não espere ser atendido por jogadores.
porque não é a tendência. Porque às vezes são muitos jogadores, são muitos torcedores, não dá para atender todo mundo, os jogadores olham, veem que é muita gente, entram no hotel. Muitas vezes isso acontece. Hoje não. Hoje houve uma atenção especial do grupo de jogadores com todos os torcedores que estavam lá na porta do hotel em Santos. Isso foi uma cena bem legal da gente ver e da gente poder observar desse carinho, desse contato dos jogadores do Inter com torcedores que tão longe, né, acompanham o Internacional e nem sempre têm a oportunidade de ver os jogadores de perto. Quem esteve ausente na chegada foi D'Alessandro, tá? E o que o Inter informou para os repórteres em Santos é que o D'Alessandro ficou em São Paulo para cumprir uma agenda do clube. Que agenda é essa? Não foi divulgado, mas o D'Alessandro estará em Santos nesta quarta-feira, vai chegar durante a manhã ou tarde de quarta-feira em Santos. Que tipo de agenda que se cumpre numa noite de terça-feira? Existe a possibilidade de ser alguma negociação, alguma conversa para algum reforço do Internacional. E óbvio que a gente só vai ter mais detalhes disso na quarta-feira, mas foi uma situação que levantou muitas especulações, principalmente porque o Inter não deixou muito claro qual é esta agenda que está sendo cumprida pelo D'Alessandro. O que a gente sabe é que não em São Paulo, mas em Belo Horizonte tem uma situação que pode respingar no Internacional. A crise no Atlético Mineiro, com atrasos nos pagamentos, jogadores notificando judicialmente o Atlético Mineiro e inclusive o Rony Rústico, atacante, notificando e processando o Galo na justiça, pedindo a rescisão contratual, depois ele até voltou atrás nesse pedido de rescisão contratual. Mas é um momento de crise do Galo Mineiro e o Inter observa este movimento de mercado. Existem jogadores como Gustavo Scarpa que já interessaram o Internacional e estão notificando judicialmente o Galo Mineiro. Vários outros atletas estão nesse bonde que pode aumentar a partir dos próximos dias em função de todos esses atrasos. E o Inter está atento porque pode surgir oportunidades de mercado nesta situação. Nenhum dirigente do Inter se manifestou em relação a isso ainda, mas é algo que vai impactar o mercado como um todo. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds para esta quarta-feira, jogo do Inter contra a equipe do Galo pelo Campeonato Brasileiro, tá? Odd contra a equipe do Santos, perdão, pelo Campeonato Brasileiro. Odd do Santos 2.48, empate 3, Inter 3.05. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!